Simples Nacional é um regime de tributação destinado a micro e pequenas empresas e, em outras palavras, é uma maneira simplificada dessas empresas pagarem impostos e contribuições. Se você se deparou com uma situação em que a empresa está enquadrada no Simples Nacional e deseja entender melhor como esse regime funciona, ou se você está buscando informações para verificar se a sua empresa se qualifica para esse regime, esse vídeo é para você. Aqui eu vou detalhar de maneira simples e didática o que é o Simples Nacional, quem pode e quem não pode se inscrever, qual é o limite de faturamento para estar no Simples Nacional, quais são as tabelas e como é feito o cálculo dos tributos e quais são as vantagens e desvantagens desse regime. Se é isso que você procura, vem comigo aprofundar o assunto. Em primeiro lugar, permitam-me me apresentar. Meu nome é Lunisa, sou advogada tributarista, contadora e professora universitária com mestrado na Universidade Federal de Minas e doutorado em andamento na Universidade de São Paulo. Agora que vocês já me conhecem, vamos começar entendendo o que é Simples Nacional. Todo empreendedor precisa escolher um regime tributário ao abrir uma empresa. E essa escolha vai influenciar diversas questões, como os impostos que serão pagos, a forma de cálculo dos tributos. Vejam, o Simples é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para micro e pequenas empresas. Ele foi criado com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos para pequenos empresários, estabelecendo, portanto, dessa forma, um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades. Vejam, é importante esclarecer que o Simples Nacional é uma forma de pagar imposto e contribuição. Não é um imposto único e nem uma contribuição única. É uma maneira de pagar impostos considerando a complexidade do nosso sistema tributário. E ele é atrativo justamente por isso, porque é um regime tributário mais simples que os outros. Porém, nem todas as empresas elas podem optar pelo enquadramento no Simples Nacional. Existem diversos fatores que influenciam essa possibilidade, como o faturamento, as atividades que são exercidas, o tipo de empresa, a constituição societária, e por isso surge o seguinte questionamento: quem pode se enquadrar no Simples Nacional? Uma das principais regras é o porte da empresa, que é definido pelo faturamento. Apenas microempresas e empresas de pequeno porte podem optar pelo Simples Nacional. As microempresas têm um faturamento de até R$360 mil, já as empresas de pequeno porte têm um faturamento entre R$360 mil e R$4,8 milhões nos últimos 12 meses. Vejam que além da microempresa e da empresa de pequeno porte, o MEI também faz parte do Simples Nacional, mas as regras para esse tipo de perfil são diferentes e podem ser abordadas em um vídeo específico se vocês comentarem e assim pedirem. Mas vejam, além do limite de faturamento, que é de até R$4,8 milhões anuais, existem outras condições que precisam ser atendidas para que uma empresa possa ser enquadrada nesse regime tributário. Por exemplo, a empresa não pode ter outra empresa no quadro societário, apenas pessoas físicas podem ser sócias. A empresa não pode ser sócia de outra empresa, ou seja, o CNPJ não pode participar do capital social de outra pessoa jurídica. E aqui é uma trava para holding, né? Muitos empresários constituem empresas para a gestão de patrimônio, para a gestão de outras empresas, etc. E a legislação proibiu justamente a formação de um grupo econômico que quisesse economizar com o Simples Nacional. Ou seja, o raciocínio é o seguinte: quer constituir uma holding para administrar os seus bens e as suas empresas? Ok, mas nenhuma delas pode ser do Simples Nacional. Não me diga! Além disso, doutora, se os sócios possuírem outras empresas, a soma do faturamento de todas elas não pode ultrapassar o limite de R$4,8 milhões. A empresa não pode ser uma sociedade por ações, não pode ser uma SA, não pode ter sócios que morem no exterior, não pode ter débitos com a Receita Federal, Estadual, Municipal ou Previdência, e além disso a empresa deve exercer atividades permitidas em um dos anexos da tabela do Simples Nacional. Ou seja, existem algumas empresas que não podem se enquadrar no Simples Nacional devido à atividade que exercem. Eu vou disponibilizar uma tabela na qual você pode inserir o KNAI da empresa e verificar se ela pode ou não se inscrever no Simples Nacional. Vejam que esses são os requisitos mais comuns para uma empresa estar enquadrada no Simples Nacional. Existem algumas vedações para cooperativas, empresas que possuem filiais no exterior e etc.
Essas são as mais importantes, as mais comuns. Agora é importante entender como funciona o cálculo do Simples Nacional. E o primeiro passo é se familiarizar com as tabelas. Cada tabela é destinada a um setor empresarial específico. Vejam, a tabela 1 é utilizada para o cálculo dos impostos das empresas de comércio, ou seja, aquelas empresas que vendem mercadorias. A tabela 2 é para as fábricas e as indústrias, ou seja, aquelas empresas que industrializam. A tabela 3 já é utilizada para as empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos, de manutenção, além de agências de viagem, escritórios de contabilidade, etc. Tabela 4 é para as empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, escritórios de advocacia são tributados nesse anexo. E por fim, o anexo 5, que serve para o cálculo dos impostos das empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. E é importante mencionar que cada anexo do Simples Nacional possui faixas de alíquotas diferentes, que vão mudando conforme o faturamento da empresa, ou seja, quanto mais a empresa fatura, maior é o percentual tributado e mais ela vai pagar. Outro dia eu recebi uma dúvida de uma pessoa que é sócia de uma empresa que estava sendo tributada no anexo 3 do Simples Nacional e passou do faturamento de 180 mil por ano. A dúvida dela era a seguinte: doutora, antes eu estava pagando 6% e agora estou pagando 10%. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou no anexo 3, eu não deveria estar pagando apenas 6%. Eu respondi: calma, 6% é para quem tem faturamento de apenas 30 mil por mês. Se o seu faturamento ele aumentou, então a empresa ela vai ter que pagar mais. Não tem jeito. Obviamente que pode fazer um planejamento tributário com os outros regimes de tributação, mas não é esse o caso discutido aqui. Bom, seguindo aqui agora para o cálculo efetivo do Simples Nacional, o primeiro passo é entender qual dos anexos será utilizado para calcular a guia de pagamento, o DAS. Então, se é uma indústria, o anexo utilizado vai ser o segundo. Se for um escritório de advocacia, o anexo vai ser o quarto. Percebam que se a empresa está na primeira faixa de faturamento anual do Simples Nacional, independentemente da atividade que ela exerce, a alíquota será fixa. Então, se é um comércio e fatura até 180 mil, a alíquota será de 4%. Se é um escritório de contabilidade, a alíquota será fixa de 6%. A mudança começa quando o faturamento da empresa aumenta e o cálculo se torna peculiar a partir da segunda faixa em diante. Nesse caso, a gente pega o faturamento, multiplica pela alíquota e o resultado disso a gente vai subtrair pela dedução da faixa. Vamos pegar, por exemplo, o escritório de contabilidade que fatura 250 mil por ano. Nesse caso, multiplicamos 250 mil pela alíquota e deduzimos o desconto da faixa. Então seria 250 mil multiplicado por 11,2%, resultando em 28 mil. Desses 28 mil, deduzimos o desconto, que é R$ 9.360, resultando em um imposto a pagar anual de R$ 18.640. Isso corresponde a 7,456%, quase 7,5% do faturamento anual, justamente porque esse se trata de um cálculo progressivo. E, gente, essa metodologia é utilizada para todas as faixas da tabela. Vale lembrar que algumas atividades enquadradas no anexo 3 e todas as atividades enquadradas no anexo 5 também devem levar em conta o cálculo do fator R. E se você quiser que eu explique melhor o que é o fator R, comente aqui que eu faço um vídeo específico falando só sobre isso. A gente também tem que lembrar que as atividades do anexo 4 têm uma particularidade. Nas atividades desse anexo não se calcula a contribuição patronal, o INSS da empresa. O INSS da empresa, dessas empresas que estão enquadradas no anexo 4, é calculado fora do Simples Nacional. E aqui vale mencionar os tributos que estão inseridos no Simples Nacional. O ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria, Prestação de Serviço de Transporte, Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CPP, Contribuição Patronal, INSS Patronal. Todos esses impostos, eles fazem parte do Simples Nacional. Eles são calculados de forma simplificada no Simples Nacional.
E antes de continuar, pessoal, eu peço que curtam o vídeo, por favor. Como vocês estão vendo, assistindo, estou trazendo detalhes atuais do que é o Simples Nacional. De quem pode aderir, de quem não pode aderir, de como é feito o cálculo. O que eu peço em troca é que vocês curtam esse vídeo. Se esse é um tipo de assunto que te interessa, considere também se inscrever no canal, porque aqui nós falamos de direito tributário, planejamento tributário, atualidades da área e, obviamente, aspectos práticos como esse da aula de hoje. Agradeço muitíssimo e eu conto com vocês. Como vocês podem ver, existem muitas especificidades no regime, que ainda assim é o menos complexo de todos. Temos o lucro presumido e o lucro real, que são bem mais complexos do que o Simples Nacional. Essa, inclusive, é a primeira vantagem desse regime. Existe uma cobrança única de todos os impostos que eu mencionei aqui anteriormente, ou seja, em vez de calcular um por um, no Simples todos são calculados de uma única vez. Outra vantagem é justamente os anexos específicos para as atividades. E dessa forma, se leva em conta a peculiaridade de cada tipo de serviço prestado, de cada tipo de atividade desenvolvido pela empresa. Uma empresa comercial é diferente de uma empresa industrial, que é também diferente de uma empresa que presta serviço. Por fim, a redução da carga tributária é o fator que mais pesa para os contribuintes. Obviamente que cada caso é um caso, mas em geral o Simples Nacional reduz bastante a carga tributária da empresa. Obviamente que temos também as desvantagens. Não há reembolso de tributo, ou seja, não pode recuperar aquilo que já foi pago a título de ICMS e ISS, exceto aqueles casos de substituição, alíquota de ISS fixa, etc. Mas no geral não é possível recuperar tributos já pagos pelo sistema da não cumulatividade. Em segundo lugar, o cálculo é sobre o faturamento, então não há uma dedução dos custos e das despesas que a empresa tem. Assim, aconteça o que acontecer, o cálculo sempre vai ser feito com base no faturamento. Por isso é realmente importante um planejamento tributário feito caso a caso. Às vezes a tributação é mais complexa, a contabilidade é mais complexa, mas a carga tributária é menor. E isso tem que ser avaliado de empresário para empresário. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se informado e tenham aprendido com ele. Para aqueles que não curtiram, peço que curtam e compartilhem, por favor. Além disso, se você tem uma dúvida específica sobre o Simples Nacional, pode deixar nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Mais uma vez, muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!